E muito obrigada, Tati, por estar aqui. Bem, boa noite. Meu nome é Tatiana, eu fiz toda a minha formação ali na UFSPA, né, na fundação, inclusive a residência, eu sou cirurgiã geral, tá? Sou médica na Santa Casa, em vários outros hospitais, e sou médica socorrista do SAMU de Porto Alegre, tá? Então, é que a gente teve alguns problemas técnicos aí, e o Roger não pôde me apresentar, né? Então eu já vou começar a minha palestra, tá? Deixa eu só ver aqui se... Estou tentando compartilhar... agora deu. Vamos ver. Tá funcionando. Ai. Bom, deixa eu só... Vou dar uma conferida aqui, porque eu não sei se está aparecendo a minha tela ou não. Deixa eu só... Vou dar uma conferida aqui, porque eu não sei se está aparecendo a minha tela ou não. Assim, deu. Tá, então também quero agradecer ao pessoal da Liga aí pelo convite, tá? Tanto a Liga aí de Infecto quanto a Liga do Trauma. Eu vou falar então para vocês aí um pouco sobre o atendimento do SAMU, né, agora nessa realidade que a gente está vivendo aí do Covid. Tá? Se não estiverem me ouvindo, daí só me dê algum retorno. Tá? Obrigada. Bom, SAMU 19. Só um pouquinho antes, para vocês saberem, tá, como é que vai ser a aula, tá? Vai ter 3 casos, tá, no início, tá, para vocês, só para ter uma noção de como é feita a regulação, tá? E depois a gente vai discutir sobre os casos, tá? Lá no final da aula, tá? Depois eu vou explicar daí, então, para vocês como é que funciona o SAMU, como é que são feitos os atendimentos e o que mudou, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem escutar. SAMU 192, qual a urgência? Alô, eu preciso de uma ambulância urgente. Minha avó tava tomando banho, caiu, tem muita dor no quadril e não consegue se levantar. Tá com muita dor, a gente tá com medo de mexer nela. Qual o seu nome? Meu nome é Simone da Silva. Nome de quem precisa do atendimento? A minha avó se chama Madalena da Silva. Tem quantos anos? Ela tem 72 anos. Me diz o endereço e uma referência. Rua Arambaré, 182. Na esquina tem uma farmácia São João. Você vai falar com o médico agora. Aguarde na linha, porque é ele que libera a ambulância. Bom dia, o médico do SAMU. O que foi que aconteceu? Bom dia. Então, a minha avó tava tomando banho, caiu. Ela tem muita dor no quadril e não consegue se levantar. Tá com muita dor. A gente tá com medo de mexer nela, é urgente. Ela chegou a desmaiar? Você lembra do que aconteceu? Não, ela não desmaiou, ela lembra de tudo. Ela tem 72. Tem alguma deformidade, algum sangramento? Não, ela tá no chão ainda. Eu tô com medo de levantar ela. A perna parece que tá meio torta, mas ela tem uma dor no quadril. Não tem sangramento. Tá. Próximo caso, tá? Bom dia, o médico do SAMU. O que foi que aconteceu? Então, é que eu e meu marido estamos com Covid, mas hoje ele piorou, tá com muita falta de ar e tá tossindo muito. Parece que começou a ficar roxo. Sim, pode. Só um momento. Alô? Eu tô com muita falta de ar. E o último caso, tá? O médico do SAMU. O que foi que aconteceu? Então, é que a minha amiga tá vomitando muito e tá com muito sono. Começou agora. Quando você chama, ela te responde? Faz 1 hora, mais ou menos. É que a gente tava numa festa, ela bebeu um pouco. Agora ela tá dormindo. Dá um beliscão nela, então, e vê se ela se mexe. Dá um beliscão, tá? Só um minuto. Ela se mexeu e falou algo que eu não entendi. Tá. Então, vocês viram aí os 3 casos, tá? Depois, no final, a gente vai recapitular eles, tá bom? Então, para começar, né, eu não sei se aqui, né, acho que pelo menos eu, quando era acadêmico, eu não sabia, né, tipo, exatamente como é que funcionava o SAMU, né? A gente só imagina as ambulâncias, né? Tá? Então, eu vou explicar para vocês, né, sobre como é que é o serviço, né, como é que é formado e como é que é feito o atendimento.
Então, o que é o SAMU, né? SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, tá? O modelo do Brasil é baseado no modelo francês, né, em que a avançada ela tem que ter a presença de um médico, né, que é diferente daí do modelo americano, né, em que daí o atendimento basicamente é feito por paramédicos, né, que é uma profissão que não existe aqui no Brasil. Tá? O SAMU aqui foi criado em 2003, né, e oficializado daí em 2004, né, é de acesso telefônico gratuito, né, pelo número 192, e daí a gente vai fazer, então, a regulação médica, né, do sistema de urgência, a gente faz o atendimento pré-hospitalar de urgência, pode ser na rua, dentro do domicílio, ou dentro do trabalho de alguém, né, e a gente faz a regulação também das transferências interhospitalares, né, às vezes o paciente está num local em que ele precisa ter algum tipo de suporte que não tem naquele hospital, ou mesmo que seja de uma UPA para um hospital de referência, tá? Além disso, também o SAMU faz cobertura de eventos de risco, né? Participa de planos de organização de socorro, por exemplo, quando tem uma preparação, treinamento daí para desastres ou eventos com múltiplas vítimas, né? Então, basicamente isso, tá? E o que a gente atende, tá? Bom, a gente atende de tudo, né? A gente atende caso clínico, né? Que daí pode ser, um exemplo, uma dispneia, né? Pediátrico. Pode ser uma criança daí que tenha tido, por exemplo, uma intoxicação medicamentosa, tenha tomado, achou os remédios da avó e tomou, né? Ou psiquiátrico também, né? Isso a gente tem muito chamado, tá? Que são, por exemplo, os casos de surto, né? Seja porque o paciente lá ele já tem alguma patologia psiquiátrica, né? Ou então que seja por uso de drogas. Né? E aí nesses casos a gente sempre pede o apoio da brigada militar no local, né? Para a segurança da equipe, né? Que isso é o que a gente sempre prioriza. Né? Pode ser daí também algum caso que seja cirúrgico, né? Por exemplo, que seja um abdômen agudo, que tenha uma suspeita de apendicite, esteja numa UPA, né? E aí ele precisa ir para algum lugar que tenha um cirurgião, uma tomografia ou uma eco, né? Para fazer diagnóstico. Ou também traumático, já de trauma, daí já pode, a gente tem de tudo, né? Pode ser baleado, esfaqueado, colisão, queda, né? Atendimento obstétrico também a gente tem. Pode ser trabalho de parto, tratamento, e ginecológico também, que é, sei lá, pode ser algum tipo de sangramento vaginal ou algum pedido de orientação, né? Bom, e como é que é formada daí, assim, a equipe? A equipe da regulação, tá? Isso aqui são quanto que é o mínimo, tá? De profissional que a gente tem que ter de acordo com a população do local, tá? MR é médico regulador, tá? Então, aqui para Porto Alegre, né, a gente tem que ter, no mínimo, 3 médicos reguladores durante o dia, né? Durante daí a noite, no mínimo 2, né? O TARM é o telefonista, né? Que daí a gente teria que ter 5 no mínimo, e 3 de noite. HOP é o rádio operador, tá? Que é daí pelo menos 1 de dia e pelo menos 1 de noite, tá? Isso é o mínimo, né? Claro que a gente sempre pode ter mais do que isso conforme a necessidade, tá? E então eu vou explicar daí depois para vocês cada um deles, tá? O que a gente faz. E além disso, as unidades de suporte básico, né? As básicas, em Porto Alegre a gente tem 13, tá? Isso para vocês terem noção, né? De quantas são as ambulâncias que a gente tem, né? Então, em Porto Alegre, a gente só tem 13 ambulâncias, tá? Básicas, né? E a avançada, a gente tem 3, tá? Que daí fica uma na Zona Norte, né? Que daí fica ali no Cristo, né? A outra fica ali na Ipiranga e a outra fica na Serraria, tá? Então, essas são as nossas 3 avançadas, tá? E daí as básicas daí estão ali distribuídas, tá? Então, muitas vezes a gente recebe ligação, né, falando, meu Deus, eu preciso de uma ambulância, é urgente, vocês têm que mandar, tal, mas assim, não é, eles acham
É como se fosse um Uber ou um Disque Pizza, mas, né, então por isso que a gente tem que ter um médico regulador daí para avaliar a gravidade e definir se envia ou não, tá? Bom, então, o TARM, né, que é o telefonista, é o cara que daí recebe o chamado, tá, ali no início. Então, é o que pergunta, né, o que aconteceu, pergunta o nome, a idade, o endereço e pede uma referência daí para a gente conseguir localizar onde está sendo a ocorrência, tá? É a pessoa também que faz o contato, né, com os hospitais de referência, né, pelo menos o primeiro contato, daí nos passa a ligação, e também solicita apoio para a equipe, né, conforme a necessidade, né, às vezes a gente precisa da brigada, às vezes a gente precisa do apoio dos bombeiros, da CE, PTC, tá? O HOP, tá, que é o radiooperador, é quem vai fazer o controle dos veículos, tá? Aqui é a tela que aparece para nós, tá? A gente consegue ver a localização, tá, de todas as ambulâncias, né? E a divisão, mais ou menos, da área que seria a da cobertura delas, tá? Não necessariamente a gente tem que mandar a ambulância que faz a cobertura daquela área, muitas vezes a gente envia a que está mais próxima do local da ocorrência, tá? Então, daí, o HOP, ele vai ficar sempre atualizado do que está acontecendo com cada equipe, né? Porque às vezes a equipe tem que abastecer, a equipe tem que higienizar, daí eles sabem que aquela ambulância não está disponível, né? E também nos informa qual é a equipe que vai chegar mais rápido no local, né? A que está mais próxima, né? Também vai orientar daí qual que é a via de acesso, como é que é o melhor caminho para eles chegarem lá onde tá sendo a ocorrência, né? E também sinaliza para a equipe quando eles estão entrando em local de risco, né? Em que seja uma região assim que tenha de tráfego, por exemplo, né? E que daí a gente não possa entrar ali na área, né? Então aí a gente espera em alguma rua próxima e pede daí para levar o paciente ali até onde a gente está. O médico regulador, então, o que ele faz? Ele vai regular o fluxo dos pacientes, tá? Ele vai receber o chamado, às vezes orienta e às vezes envia o paciente para onde ele precisa, tá? Vai orientar para onde ele tem que ir, né? Ele faz o atendimento primário, né? Que o ideal é que seja feito entre 30 segundos a 1 minuto, né? Mas às vezes a pessoa não consegue te informar muito bem o que está acontecendo, porque ela está muito nervosa. Várias vezes a gente recebe chamado falando, meu Deus, ele está mal, está passando mal. Tipo, passa mal, mas o que é que ele tem, né? Aí passa mal, mas o que está acontecendo? Aí fala, ele está vomitando. Tá, então ele está vomitando, né? Aí outros falam, não, ele, tá mal, você tem que mandar ambulância. Então a gente tem que tentar conseguir avaliar a gravidade, né? Do que está acontecendo com o paciente, né? Fazer um diagnóstico sindrômico e daí orientar a conduta, né? Se é para eles aguardarem, se talvez eles tenham que fazer algumas manobras de reanimação, ou se eles simplesmente têm que pegar e buscar atendimento em algum pronto atendimento ou hospital, né? E conforme a gente daí, então, vai dar um destino para o paciente, tá? E o atendimento secundário é quando daí o paciente já teve uma avaliação médica, já está em alguma unidade de saúde, e daí precisa ser transferido para um local em que ele tenha ou maior suporte ou que seja um hospital de referência. Por exemplo, às vezes tem um AVC que está na UPA, né, e ele tem delta, né, ele daí tem que ser enviado para os hospitais de referência. Nosso aqui daí é o Clínicas de Santa Casa. Tá? Bom. E então, as básicas, né, a unidade de suporte básico, né, o que elas fazem? Elas vão fazer o transporte interhospitalar, né, que daí vai ser de pacientes que estão estáveis, né, que não estão precisando de drogas, que não estão em ventilação mecânica, né, e que não tem assim, que pelo caso não vai evoluir, né, por exemplo, com uma necessidade de viária avançada, tá? E para atendimento pré-hospitalar também eles servem, mas aí eles vão no que a mesa reguladora decidir, tá? Pode ser tanto um caso muito simples quanto um caso muito grave, porque muitas vezes a gente não tem avançada disponível, né? E então a gente tem que enviar uma básica, pelo menos para fazer as manobras iniciais, tá?
A equipe é composta por 2 socorristas, um motorista, tá? E um técnico de enfermagem, né? E dentro da ambulância, né, a gente tem medicamento, tem oxigênio, tem prancha longa, né, colar cervical e o DEA, tá? Então, assim, basicamente isso é o que tem ali dentro, tá? Bom, na avançada, tá? Então, a avançada, ela faz transporte intra-hospitalar, né? Só que aquelas que precisam de cuidado médico intensivo, tá? E aí vai nos atendimentos pré-hospitalares de alto risco, tá? A equipe é composta por 3 socorristas, um motorista, um enfermeiro e um médico, tá? E o que tem dentro da ambulância diferente, né? Que tem um respirador a volume, um monitor multiparamétrico, tem bomba de infusão, tem também material para imobilização, que nem tem na básica, né? E tem material de via aérea, tá? E as medicações daí para cuidado intensivo. Tá, essa foto aqui é de dentro de uma das nossas ambulâncias, tá? Bom, então, vocês sabem mais ou menos como que é a equipe, né? Então, agora, para a gente definir como é que a gente faz a regulação. A regulação é feita daí de acordo com o grau de urgência, né? De acordo caso a caso, né? A gente vai avaliar daí a semiologia, o que foi que aconteceu, né? Desde quando está acontecendo. Aí eu tenho que ver também o que eu vou precisar daí para esse doente, tá? Que tipo de recurso que eu preciso que ele vá para uma UPA, eu preciso que ele vá para um hospital, né? Eu preciso que vá um médico até lá para atender o caso, né? E em quanto tempo esse doente precisa iniciar o tratamento, tá? E também tem essa questão aí de valência social, essa questão de valência social é nos casos, por exemplo, assim, de comoção pública, sabe? Em que, sei lá, a população lá que tá, sei lá, a pessoa desmaiou, tá? Desmaiou, mas até recuperou os sentidos lá, tá acordada, tal, tá falando, mas aí a população tá lá em volta, tá olhando, tá preocupada e liga pro o SAMU não vai, né? Então, esse é um dos casos de valência social que talvez, dependendo do regulador, ele opte por enviar a ambulância mais por causa disso, tá? Ou outro exemplo daí também é, sei lá, o que aparece muito assim, o presidente escorregou na rampa e caiu, tá? A gente não vê, a princípio não tem muita gravidade, né? Dependendo, não, mas ele está acordado, está falando, está tudo bem, mas, né, é o presidente, como é que a gente não vai enviar ambulância, tá? Então, a gente tem que daí fazer essa avaliação daí do grau de urgência, tá? E faz umas perguntas gerais, né? Bom, primeiro a gente pergunta se está respirando, tá? Como é que ele está respirando, né? Se ele falar, ele não está respirando muito bem, né? Aí você pede para falar a gente pede para falar daí com o paciente, né? Aí se a gente vê que se ele fala normal, né, do jeito que eu estou falando, provavelmente ele não tem nenhum problema, né, na respiração. Só que aí se ele começa a falar entrecortado, né, daí vocês sabem que ele está com algum problema e daí você já imagina que ele tem algum problema na via aérea, tá? Então, se tem algum problema na via aérea, muito provavelmente vai precisar de uma avançada, tá? Aí a gente pede, como é que tá o pulso, está aquecido, né? Como é que tá a pele, se ele não tá roxo, não tá cianótico, né? E ver o nível de consciência, né? Bom, primeiro que você tá falando, então tá bem consciente, né? Faz outras perguntas gerais, daí, como é que começaram os sintomas, onde é que é, né? E outros fatores, tá? Daí já no trauma, né? Então a gente sempre vai, no trauma a gente segue o ABC, né? Porque o A é o que mata primeiro. Então, quando tá falando, né? Tá respirando, né? Aí daí vai ver, como é que tá? Ele tem pulso, né? Tá pálido, tá frio, tá sudorético, né? E nível de consciência a gente acaba tendo a resposta quando a gente já pergunta se está falando, né? Tá? Então, mas às vezes pode estar confuso, também pode estar falando, mas pode estar confuso, né? Então, a gente faz essas perguntas, tá? E outras específicas do tipo de trauma, né? A gente pode perguntar, por exemplo, foi uma queda, tá? Caiu da onde, né? Caiu do telhado, né? Caiu de 6 metros, caiu do prédio.
ou se se é um esfaqueado, perguntar onde é que foi a facada, né? Ah, bom, foi no meio do peito, né? Então, daí a gente já consegue avaliar a gravidade, né? Ou baleado, quando os tiros foram, tá? Daí, com isso, a gente, então, faz a classificação das urgências, tá? O vermelho, nível 1, né? É uma emergência ou urgência de prioridade absoluta, né? Quando a gente tem o risco de vida imediato, né? O risco de perda funcional grave. Nesses casos, daí, então, a gente tem que mandar uma básica, com certeza, né? Ou a avançada, né? Às vezes, se a avançada está mais perto, a gente só manda a avançada, tá? E de preferência, com tempo de resposta de até 10 minutos. Nível 2, que é o amarelo, né? Que é a urgência de prioridade moderada, é a pessoa que precisa do atendimento médico, né? Não necessariamente imediato, mas dentro de poucas horas. Um exemplo daí, assim, tipo, bom, o nível 1 ali pode ser uma PCR, né, ou um caso de insuficiência ventilatória aguda, né? O nível 2, para ter um exemplo, assim, de que não precisa ser imediato, pode ser, por exemplo, uma senhora que caiu, né? Que caiu, não conseguiu levantar, né? Mas está consciente, não perdeu a consciência, tá? Daí pode ser um amarelo, tá? Que daí a gente envia uma básica, né? E dependendo da avaliação pode precisar de uma avançada, né? E a gente tem um tempo de resposta de até 30 minutos. Nível 3 daí já é prioridade baixa, né? Que é a pessoa precisa de uma avaliação médica, né? Mas que, pelo que ela relatou, não tem risco de vida ou perda de função, que pode aguardar até várias horas, né? Em que aí a gente tem um tempo de resposta de até 60 minutos, né? Uma prioridade baixa, bom, pode ser alguém que tá vomitando em casa, tá? A princípio não tem risco de vida, né? A não ser que tenha algum outro quadro, assim, que esteja vomitando e tá deitado, né? Tá em decúbito dorsal, né? Aí tá vomitando, tá aspirando, né? Daí talvez mude o quadro, né? Já a prioridade mínima é a orientação que a gente faz por telefone, né? Muitas pessoas nos ligam só para saber o que usar de medicação, ou se usa alguma medicação, ou só questões sobre, eu acho que eu tô com Covid, ou não, daí só para a gente dar uma orientação sobre o que eles têm que fazer, tá? Bom, então, sobre o que mudou, tá? Agora, com a pandemia, tá? Bom, primeiro de tudo, tá, é que surgiram os casos suspeitos, né? Que daí são os que têm síndrome gripal, né? Que é aquela pessoa lá que está com um quadro respiratório agudo, né? Que é caracterizado por sensação febril ou febre, que às vezes pode não estar presente, né? Com tosse, né? Ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória, né? E em crianças, daí, a gente considera também obstrução nasal, né? E nos idosos, lembrar que nem sempre eles fazem febre, né? Então, às vezes podem ter outras coisas, né? Como confusão mental, sonolência, né? Algum quadro neurológico, inapetência, tá? E, além da síndrome gripal, também tem os casos daí com síndrome respiratória aguda grave, né? Que é a síndrome gripal, que também apresenta dispneia, né? Ou uma pressão tórax, ou que esteja saturando menos que 95%, ou que esteja cianótico, né? Lembrar que nas crianças também, né, além disso, eles também, principalmente nenezinho, né, eles podem fazer batimento de asa do nariz, né, pode observar tiragem intercostal, eles podem ficar desidratados e inapetentes, tá? Então, apareceu para nós os casos suspeitos, né? E o que a gente usava, né? Usava não, continua usando, na verdade, né? Antes, né? Pré-Covid, né? A gente sempre usou o macacão manga longa, né? A bota daí com biqueira, né? E óculos de proteção. E as luvas, né? Também no atendimento, tá? E agora, né? Em todos os atendimentos, né? Agora pós-Covid, a gente usa o macacão, usa
A bota também, né, óculos, máscara N95, né, ou a PFF2, né, e além disso, nos casos suspeitos ou confirmados, ainda a gente usa avental impermeável descartável, né, ou o macacão Stivec, aí Tivec é marca registrada aí do material que é usado no macacão, tá, junto com face shield, né, máscara facial, touca cirúrgica e 2 luvas, tá. Aqui tá, é a nossa equipe, tá paramentada, daí com esse aqui é o avental, tá? E esse aqui é o macacão aqui do Tibec, tá? É, tipo, sei lá, astronauta quase. Bom, no atendimento, tá? Sempre, então, a gente tem que ter segurança da cena, segurança da equipe, tá? Isso, seja pré-Covid, pós-Covid, tanto faz, né? Isso sempre, tá? Mas o que mudou, a gente usa máscara cirúrgica para o paciente e para o acompanhante, né? A gente faz avaliação de VL e ventilação, né? Sempre questiona o contato com caso suspeito ou confirmado, né? Tanto o médico regulador, né? Mas daí quando a equipe vai, né? Também questiona de novo, né? Por segurança, né? Toda parada cardiorrespiratória daí passou a ser considerada como caso suspeito, tá? Então, em toda PCR, a gente vai todo paramentado como se fosse suspeita de Covid, tá? Por segurança da equipe, né? E também a gente faz coleta de swab daí para PCR nos casos de óbito em que tem uma suspeita daí de síndrome respiratória aguda grave, tá? Bom, a gente desloca daí quando está com o paciente sempre com as janelas abertas, tá? A gente nunca utiliza alto fluxo de oxigênio, e nebulização também é proscrito, né? Isso daí tudo para evitar a aerosolização, né? A Hudson daí a gente coloca por cima da máscara cirúrgica, daí com fluxo máximo de 6 litros por minuto, tá? Para ter um alvo daí de saturação de maior que 90%, né, para o geral, e para gestantes maior do que 94%. Tá? Durante a intubação, tá, o que mudou daí é que a gente vai começar, faz pré-oxigenação daí só com a Hudson por cima da máscara cirúrgica, tá? O paciente tá com a máscara cirúrgica e a gente bota a Hudson por cima, né? E com fluxo máximo de 6 litros por minuto, tá? E depois que já passou, visualizou, lá, fez laringoscopia, visualizou corda vocal, a gente posicionou o tubo, a gente clampeia daí o tubo com uma pinça reta, tá? E daí deixa clampeado até que o balonete esteja insuflado, né? E sempre daí a gente vai usa um filtro, né, o filtro EPA ali, entre o ambu e o tubo, né, o ambu, o bolsa, válvula balão, tá? O ambu é a marca comercial, né? E ou entre o tubo e a ventilação mecânica. Bom, se a gente tem falha na primeira laringoscopia, não conseguiu entubar, foi esofágio, daí a gente utiliza o buge, né? O buge é um fio guia, tá? Que é isso aqui, ó. A gente coloca eles às cegas, tá? A gente sente passar ali nos primeiros anéis da traqueia, a gente sente um tec-tec-tec, né? E daí passa o tubo, né? Se por algum acaso tiver necessidade de ventilar, daí usa máscara laríngea, né? Com filtro e o ambu. Tá? Bom, falhou a segunda laringoscopia, então faz uma crico de urgência. Bom, então, se a gente tem um caso, tá? Daí que de síndrome respiratória, tá? Então a gente já vai fazer análise do padrão ventilatório, tá? Bom, se eu vejo que ele está confortável, está saturando mais que 94%, a frequência respiratória está ali entre 12 e 20, né? Bom, coloco a máscara no paciente e encaminho daí para uma tenda UPA, tá? Agora, o padrão está desconfortável, né? Está saturando menos que 94, frequência respiratória está menor que 8, né? Ou maior do que 28, né? O que a gente faz? Bota a máscara no paciente, coloca um catéter nasal 3 litros por minuto, tá? E monitorizo, tá? Monitorizei. Bom, melhorou o padrão e está saturando melhor, tá? Bom, aí eu encaminho ele para uma tenda UPA. Agora, ele não melhorou, tá? Tá mantendo os mesmos parâmetros ou ele piorou. O que eu faço?
coloca uma máscara não inalante, né? Bota uma Hudson, com oxigênio até no máximo 6 litros por minuto, né? E veja, melhorou, né? Melhorou o padrão ventilatório, também está apneico, né? Saturando melhor, então encaminha para o hospital de referência. Agora, se manteve os mesmos parâmetros ou piorou, tem que partir para intubação, né? Porque com certeza ele vai acabar fadigando, e encaminha para o hospital de referência. Tá? Esse é daí o esquema que a gente faz daí, durante o atendimento. Tá? Depois do atendimento, então, a gente vai tirar todos os EPIs, tá, no local de destino, né, e obedecendo a sequência correta de esparamentação, daí para não se contaminar, tá. E sempre daí que foi um atendimento suspeito ou confirmado, a gente daí faz a limpeza terminal da ambulância. Bom, agora a gente vai só revisar os casos, tá, se vocês escutarem de novo, né, e daí vocês me digam aí o que é que vocês acham do caso, se eu tenho que mandar uma ambulância ou não, e qual é o tipo de ambulância que eu deveria mandar, né? A minha avó tava tomando banho, caiu. Ela tem muita dor no quadril e não consegue se levantar. Tá com muita dor. A gente tá com medo de mexer nela, é urgente. Né, então aí, bom, uma senhora idosa, ela caiu, né, não tá conseguindo se levantar, tem muita dor. Pode ser que ela tenha tido uma fratura, né? Então, nesse caso daí, eu acho que vocês devem concordar comigo que a gente tem que enviar uma ambulância, né? Que tem que ser uma básica, né? Não necessariamente precisa ser uma avançada, porque ela, no áudio anterior, ela dizia que ela estava acordada, né? Que ela se lembra de tudo que aconteceu, que ela só está com dor, tá? Então, para esse caso daí, a gente manda uma equipe básica para o atendimento, tá? Segundo caso. Eu e meu marido estamos com Covid, mas hoje ele piorou, tá com muita falta de ar e tá tossindo muito. Parece que começou a ficar roxo. Alô? Eu tô com muita falta de ar. Então, esse caso aí, bom, ele já tem diagnóstico Covid, né? E vocês, como a gente às vezes fica em dúvida, a gente pede sempre para falar com o solicitante, né? E aí ele falou, tá com fala entrecortada, né? Então, e pelo relato lá, ela disse que tá ficando roxo, então provavelmente tá começando a ficar cianótico, né? Então, esse caso aí merece aí uma equipe básica e uma avançada também, né? Ou a que estiver mais perto, primeiro. Tá? Então, é que a minha amiga tá vomitando muito e tá com muito sono. Faz 1 hora, mais ou menos, é que a gente tava numa festa, ela bebeu um pouco. Não, agora ela tá dormindo. Bom, nesse caso aí, né, é um bêbado, né, que vomitou e tá dormindo, né. Então, nesse caso aí, a gente pode orientar, né, que não precisa ir uma ambulância, né. Vocês não fazem ideia de quantas ambulâncias para bêbado é solicitado, tá. A gente pode só orientar, né, que se ela estiver vomitando muito, que leve até um pronto atendimento, né, ou também, se fosse começar a vomitar muito, deixar lateralizada, né, então a gente pode só orientar e que ela seja removida daí por meios próprios, tá. Então, Não, beliscão, tá só... então, as referências, tá, eu espero que tenham gostado. Quero agradecer de novo daí o pessoal da Liga e o pessoal que me ajudou daí também aqui a gravar o áudio, né? Foi a Stephanie, da técnica de enfermagem, né? Lá do hospital que eu trabalho, ela fez a parte aí artística. Se vocês têm alguma dúvida aí, alguma coisa? Então tá, Tati. Agora a gente vai começar com as dúvidas. Muito obrigada, a palestra foi muito boa.
Eu queria dizer para o pessoal do chat que eles podem ficar à vontade para mandar as dúvidas ali. A nossa comissão separou algumas dúvidas por enquanto, e se tiverem mais dúvidas do chat, eu lerei para ti também. A primeira dúvida é: qual foi a situação mais desafiadora que você enfrentou durante o período de quarentena? Mais desafiadora da quarentena? Não sei lhe dizer, assim, porque, não sei, atendimento na rua sempre é um desafio, né? Porque sempre é paciente grave que a gente vai atender, né? Acho que não tem nada que, assim, que tenha acontecido, assim, de muito diferente, né? Acho que a princípio não teve nada, assim, que seja muito diferente. A gente tem mais desafiadora, acho que não teve nada demais, porque a gente sai muito para PCR, né? Uhum. Então, toda PCR, né, é um desafio, né? Porque a gente sempre quer trazer de volta. Sim. Tá. A segunda dúvida: como você maneja um paciente com dispneia nesse período? Algo mudou? Esse daí foi o que foi dito ali na apresentação, né? Que daí Uhum. vai de acordo com o padrão ventilatório, daí a gente começa a tomar as condutas daí, né, do atendimento, tá? Se a equipe básica que está lá atendendo, eles começam, nos passam, né, para o médico regulador o quadro do paciente, né? E aí a gente vai orientando eles o que fazer, né? Conforme se o padrão ventilatório está muito ruim, daí a gente vê uma equipe avançada daí para dar um apoio para eles, tá? Sim. A próxima dúvida: como vocês avaliam o risco de gravidade do paciente com suspeita ou confirmação de Covid-19 durante o transporte interhospitalar? Tá. Assim, é que assim, o interhospitalar, tá? Não é do Covid, né? Covid confirmado, não é o SAMU que está fazendo, tá? Quem Uhum. está fazendo é uma empresa privada, que é a Transul. Tá? Mas, de todo jeito, a avaliação vai ser a mesma que a gente faz quando o paciente está, por exemplo, em casa. Né? A gente vai ver como é que ele está saturando, como é que está o padrão ventilatório, né? Se eu vou precisar entubar esse paciente ou não, se ele melhora com oxigênio ou não. Tá? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente está disponível agora. Vou aguardar um pouquinho. Tá bom. Vou olhar. Surgiu mais uma dúvida. Houve aumento de parada nesse período em pacientes confirmados? Assim, é que aumento de parada nos confirmados é meio difícil, né? Porque tem vários casos que daí são suspeitos também, né? Daí tem casos. Mas, assim, em relação à regulação, tá? Aos chamados, o que a gente reparou? Que no início, logo no início da quarentena, o trauma, né? Trauma grave, assim, colisão e tal, isso daí diminuiu bastante, né? E aumentaram orientação, as ligações para orientação, né? Saber, eu tô com febre, o que eu faço? Eu fico em casa, procuro atendimento ou não. Tá? Mas já agora já meio que está normalizando, tá? Tanto trauma e atendimento em geral. Tem tido é que é muito variável a questão de óbito ou não. Tem uns dias que tem mais óbito, outros não, né? Daí, assim, estatisticamente, assim, eu não sei, não posso afirmar assim, não, agora tá morrendo mais gente, né? Mas o que está acontecendo também é que, assim, muita gente acaba ficando em casa, né? A gente que é um quadro grave, por exemplo, às vezes tem gente que teve um caso que foi assim, a paciente, ela começou a ter dor torácica durante a manhã, mas ela não quis procurar atendimento, era dor torácica típica, tá? À tarde ela parou. Sim. Então, muita gente, por medo, não está saindo de casa, né? E daí está morrendo daí por outras causas. Né? Sim. Temos mais uma dúvida agora no chat. No caso de tragédias, como procedem os reguladores e toda a equipe? Tá, assim, daí depende, né? Porque depende o que eu tenho de recurso, se eu tenho equipe ou não.
Se eu não tenho equipe suficiente daí para atender lá múltiplas vítimas, que seja vítimas em massa, daí eu posso pedir apoio para hospitalar privado. Né? Eu posso pedir daí um suporte deles também para ir ajudar ali onde teve o acidente, aí que seja. Tá? E aí tem que montar todo um centro lá de atendimento, colocar lá, tem que pôr a zona quente, a morna, fria, daí precisa ter um médico lá organizando tudo isso, daí é toda uma outra história daí. Sim. Mais uma dúvida. Houve muitos casos confirmados de Covid-19 na equipe de vocês? Se sim, conseguiram suprir a equipe facilmente? Na equipe médica, até que não foram tantos, né? Porque, assim como em todos os locais de trabalho, todo mundo está usando máscara. Né? Todo mundo usa máscara, ou usa máscara e face shield também, né? Então, a impressão que dá é que, assim, que a maioria da equipe médica, assim, que pegou nos outros locais de trabalho, tá? E não lá dentro, porque meio que não se espalhou dentro lá da regulação, né? Mas, sim, a gente consegue. A equipe, ela se ajuda bastante, é muito boa. Então, a gente conseguiu cobrir os furos que eventualmente tiveram. Então, eu acho que acabaram as dúvidas. A gente tem agora muitos elogios para ti e para a palestra. E é isso. E muito obrigada, Tatiana. Desculpa pelo problema do início, mas no fim